E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal e chegamos ao fim, do campeonato, do torneio, do desafio de Sitorak. Hoje nós vamos resenhar a última HQ desse arco. Vamos resenhar o espetacular Homem-Aranha volume 6, que vai fechar esse arco aí das 8 mortes do Homem-Aranha. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente resenhar o último capítulo, do arco As 8 Mortes do Homem-Aranha, que agora é o campeão da Terra instituído aí pelo Doutor Destino, Só que antes da gente partir, para nossa resenha, eu vou fazer os pedidos que eu sempre faço, Se você está chegando agora no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Você ajuda demais no engajamento do canal aqui no YouTube, beleza? Vamos fazer a nossa resenha do jeito que a gente sempre faz, Primeiro falar um pouquinho do editorial e depois partir para a arte e para o roteiro. No final, dou minha opinião, beleza? Começando pelo editorial, Essa aqui é a primeira capa, o espetacular Homem-Aranha volume 6, o último capítulo aí das 8 mortes do Homem-Aranha. Essa é a primeira capa, essa é a quarta capa, seguindo esse padrão editorial da Panini, Lombada canoa com grampos, capa cartonada, o miolo é um miolo couché colorido, tá? E nós aqui teremos 3 histórias, que estarão compiladas num total de 64 páginas, tá? Que está saindo aí no valor de R$19,90 em banco. Nessa HQ nós vamos ter 3 histórias, tá? A primeira história, As 8 Mortes do Homem-Aranha, parte 9, Perdas Aceitáveis. E a segunda história, As 8 Mortes do Homem-Aranha, parte 10, Nada Pode Deter o Fanático Aranha. E no final você vai ter uma historinha curtinha aí, do Joe Kelly, falando, intitulada Caça-Níquel. Tá legal? Essa história, o espetacular Homem-Aranha volume 6, ela tem roteiro do Joe Kelly, tá? As 3 histórias, roteiro do Joe Kelly, e as ilustrações das 2 histórias referentes às 8 mortes do Homem-Aranha é do Ed McGuinness, tá? Do Ed McGuinness. Deixa eu ver a caça-níquel de quem que são os desenhos. A historinha curtinha no final aqui para preencher espaço. As ilustrações são do Cafu, tá? Então, o que nós vamos ter, Esse aqui foi o editorial, tá, pessoal? Lembrando que não tem verniz na capa, nem na quarta capa, tá? É o editorial padrão da Panini aí, E o que o Joe Kelly vai trazer pra gente nessas 2 histórias? Vamos falar primeiro das histórias principais, depois a gente fala rapidinho da história curtinha lá do final, Aqui na história final, no final desse arco, as 8 mortes do Homem-Aranha, nós vamos ter a continuação do último capítulo, da última HQ, onde o Homem-Aranha, de maneira altruísta, ele dá, ele dá os ramos de Ragador. Enquanto eu vou falando aqui, tá, pessoal, recapitulando, eu vou mostrando a arte aqui do McGuinness, tá? Então, o Homem-Aranha, de forma altruísta, passa para quem morreu, para 4 pessoas que morreram. Dentre essas 4, 3 pessoas são importantes para o Peter, Ele dá esses ramos de Ragador para essas pessoas voltam à vida, Um fato importante que eu não sei se eu comentei com vocês aqui, o agente Coulson, ele está envolvido agora, ele é o agente da morte, E é ele que vai fazer essa transição de ressurreição durante esses desafios de Sitorak, O agente Coulson, aquele que aparece naquela série lá acho que é da Netflix, Depois apareceu também nos Vingadores, que fez o primeiro contato lá com o Tony Stark no Homem de Ferro, A Marvel tem usado ele muito em vários momentos diferentes, E nesse momento aqui, ele é o Arauto da Morte, tá?
e ele que vai ser responsável aí por trazer essas pessoas de volta, né? Dessas 4 pessoas, uma é a Tia May, a outra é a Shay, que é o interesse amoroso do Peter, e a terceira é um amigo dele, que eu sempre esqueço o nome, pessoal. Prometo que eu pedi para o editor colocar o nome dele aqui, tá? Eu sempre esqueço o nome desse amigo do Peter. E o Peter dá esses 3 ramos, esses 4 ramos, né, de radiador para ressuscitar as pessoas que morreram, e as pessoas são ressuscitadas. Mas no final da HQ passada, ele é surpreendido pelo Calix, que é um dos rebentos de Citorá que está tomado pela praga, e ele é morto. Então, nessa história, ela começa com o Homem-Aranha derrotado, o Homem-Aranha morto, tá? E nós veremos como que a Cyrax, que é esse rebento de Cyttorak, irmã gêmea do Calix, vai interferir para trazer o Homem-Aranha de volta, tá? Porque somente ele pode parar o Calix que está tomado pela praga, tá? A praga é um motivo, né? Nas edições anteriores, o Doutor Destino e o Doutor, na verdade, o Doutor Estranho explica para o Peter que o desafio de Cyttorak foi devido a essa entidade conhecida como a praga, e ela não poderia chegar à realidade, né, ao domínio da Terra, senão ela acabaria com a Terra. Ela corromperia todo mundo e a Terra ficaria corrompida aí por essa entidade maligna, tá? Essas foram as artes aqui do Ed Maguines, né? E agora dá uma olhadinha aí na arte do Cafu. Gostei da arte do Cafu nesse curtinho aqui, tá? Achei bem dinâmica, tá? Essa é a arte do Cafu no final. E no final da HQ nós temos umas capas variantes aí, né? Dessa HQ, beleza? Então, feito aí, mostrado a arte, falado um pouquinho aí até para vocês relembrarem, né? E como que a gente começa essa HQ aqui, né? Como que vai começar? O Homem-Aranha está morto e a Cyrex, ela vai tomar para ela essa missão de trazer o Homem-Aranha de volta. E ela faz um acordo com o Coulson que traz o Homem-Aranha de volta. Só que agora o Homem-Aranha, ele vai vir tomado aí, né, pelo poder, ele vai se tornar, né, um rebento de Cyttorak, né? Ele vai receber aí o poder do fanático, né? E ele vai se tornar o fanático aranha, tá? E ele tem que domar aí, né? Ele tem que vencer o Calix que está tomado pela praga, né? Inclusive o cara que está dando um pau lá no Cyttorak. Ninguém sabe por que o Deus Vermelho, né, o Deus Cyttorak, ele está passivo, né? Ele está sendo subjugado por esse filho, né, por esse rebento que está tomado pela praga. E o Homem-Aranha vai conseguir, usando todo o poder dele aí, né, de mago, ele virou o campeão do Mago Supremo, né? E ele virou também o fanático, né? Então ele está com um poder absurdo e eles conseguem retirar, eles conseguem com que o Calix retire toda a praga que está no domínio da Terra para poder fazer frente ao Cyttorak. E nesse momento o Homem-Aranha vai enfrentar o Calix numa disputa, né, num X1, né? Só que o grande problema de tudo é que quem precisa ser derrotado é a entidade a praga, né? E ela tem que ser consumida, ela tem que ser presa, ela não consegue ser consumida, ela não consegue ser derrotada, ela tem que ser presa. E o Homem-Aranha, mesmo assim, né, tentando lutar com ela, ele não consegue derrotá-la. Então ele resolve se sacrificar para criar um novo relicário, que era por causa disso que tinha o desafio de Cyttorak. Junto com a energia do Cyttorak e a energia do Doutor Estranho, eles fizeram um relicário onde essa praga estava detida. Só que o Calix rompeu esse relicário. Ele se infectou e levou a infecção para a Terra. Então, nesse momento, né, o Homem-Aranha resolve se sacrificar. E nesse mesmo momento, a Cyrax começa a conversar com o Cyttorak, questionando ele por que ele está passivo, né? E o Cyttorak fala que o Cyttorak não tem medo de nada. E a Cyrax enfrenta o pai dela, falando que é mentira, que ele ficou passivo depois que ele viu o rebento, o Calix, né, que estava tomado pela praga, dizimar os irmãos dele, né?
os outros filhos de Sitorak. E nesse momento o Sitorak resolve questionar o Peter Parker, né? Que mesmo sabendo que ele morrerá tentando deter a praga, por que que ele faz isso, né? E aqui aparece o motivo por que que o Doutor Destino, né? Eu achei até um pouco forçado, né? Por que que o Doutor Destino escolheu o Homem-Aranha? Porque para o Homem-Aranha, o mais importante não é ele, e sim as pessoas que ele ama. Aí você tem essa linda página desenhada pelo Ed McGuinness aí, né? E nesse momento o Sitorak toma o lugar do Homem-Aranha e vai ser ele o relicário da praga. Isso aí fica um pouco forçado, por quê? Porque numa frase aqui dá a entender que o Doutor Destino planejou tudo isso, tá? Então seria tudo um grande plano aí do Doutor Destino, né, para poder ter o campeão certo na hora certa. E com isso o Sitorak prende a praga e tudo volta ao normal, volta à normalidade. O Calyx vai ser preso, né? A Cyrax, ela vai tomar conta do Calyx agora, né? Ela vai ser responsável pelo Calyx, apesar de agora ela não ser tão poderosa quanto era antes. E nós veremos a vida do Peter Parker voltando ao normal, né? Ele vai ter seu encontro aí com o seu novo interesse amoroso, ele vai fazer uma exposição de fotos e ele vai colocar a vida dele nos trilhos aí, esperando a próxima aventura. Beleza? E assim finaliza as 8 mortes do Homem-Aranha, né? Esse arco de histórias, né? O primeiro arco de histórias com o Doutor Destino à frente do como Mago Supremo da Terra, né? E na história curtinha nós temos aí o Peter Parker confiando na cidade de Nova York, né? Ele vai prender os bandidos e os bandidos distribuem dinheiro aí, tentando atrapalhar o Homem-Aranha e conseguir fugir, né? Só que ele confia na cidade de Nova York, que a cidade de Nova York não ficaria com o dinheiro, né? E aí você vai ter aí uma lição de moral no fim aí dessa história curtinha aí, que é do Joe Kelly, com ilustrações do Cafu. Beleza? Com isso você fecha o 6º volume aí da mensal do Homem-Aranha. Tranquilo? E aqui é o fim do roteiro e da arte, né, pessoal? E qual que é a minha opinião agora, né? Pessoal, foi um arco interessante, tá? Não é nada maravilhoso, tá? Não é aquele arco de história que você fala assim, nossa, vai entrar pra história, tá? Mas é um arco interessante de começo, né? Tipo assim, para você pegar um novo começo aí do Cabeça de Teia, né? Agora com o Mago Supremo sendo o Doutor Destino e como que fica a vida do Homem-Aranha, né? Tem alguns, nessa HQ aqui, tem algumas pegadas bem legais aí, né? Do Fanático com o Fanático Aranha, né? Você tem a interação do Fanático com os X-Men, né? Então você tem bastante interação legal nessa história, tá? Nesse HQ aqui. E, na minha opinião, é um arco de histórias ok, tá? Para quem curte Homem-Aranha vai curtir o arco de histórias, tá? Só no final que esse negócio de ser tudo um plano do Doutor Destino, né? Isso aí não me pegou muito, não. Eu acho que ele, tipo assim, é tipo aquele jogador que vai cruzar a bola e na hora que ele cruza a bola, ele faz o gol sem querer, tá? Então o Doutor Destino, acho que ele deu uma surfada só no fato do Peter ser realmente foda, né? O Homem-Aranha é um herói nato, né? Ele sempre pensa no outro, tá? E eu não sei se é muito forçado também essa questão que eles trouxeram do Sitorak, tá? Ficou legal o desfecho da história, tá? Mas eu não sei se para quem curte mais aí o vilão, né? O Sitorak, eu não sei se o Sitorak assumiria essa responsabilidade que ele assume no fim desse arco. Mas é uma situação legal de se pensar, tá? Um Deus que não teme, não para, né? Não teme nada, assumindo o lugar de um mortal, né? É uma situação interessante a se discutir, a se pensar, tá? Mas eu gostei, tá? Gostei de certas histórias, mas como eu disse, não é nada espetacular, tá? Então,
o espetacular Homem-Aranha, volume 6, com a última parte aí das 8 mortes do Homem-Aranha, foi para conta. Essa é a resenha de hoje e essa é a minha opinião. Agora, mais importante, é a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você achou do Homem-Aranha. O que você está achando desse Aranhaverso agora depois que zeraram as HQs? Você está curtindo o Homem-Aranha? Você está curtindo o Miles Morales? Você está curtindo o Venom? Eu já vou dizer para vocês, tá difícil ler Venom, tá, pessoal? Venom e Miles Morales não tem me agradado, tá? Tá difícil. Eu comecei a ler algumas vezes e parei, tá? Mas deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando do Aranhaverso. Vocês estão curtindo? Que título você leu? Você curtiu esse arco, as 8 mortes do Homem-Aranha? O que você acha do Homem-Aranha como herói? Deixa tudo aqui embaixo. Vamos trocar ideia aqui nos comentários, que é muito bom trocar ideia com vocês aqui nos vídeos. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Peço desculpa pela minha voz, eu tô saindo aí de uma sinusite meio pesada aí que eu peguei, tá? Peço desculpa, tá legal? Desde já eu agradeço a sua permanência aqui no canal Resenha 31 e peço para você, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. E se você não for inscrito, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, ajuda o canal Resenha 31 a crescer aqui na plataforma. Mais uma vez, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!